Bom dia, boa noite, boa tarde. E sim, eu troquei a ordem intencionalmente. Temos mais um Psicologia dos Animes. Temos mais um Abraba. Let's go, gente. Dessa vez é sobre um anime mangá, não sei exatamente, que eu acho que eu nunca vi na minha vida. Conheço o nome, mas eu acho que eu nunca assisti nada dele. Que é Monster. Um vídeo sobre Johann Liebert e o início do comportamento psicopata. Eu sou Rafael, psicólogo, e até o mais terrível ser humano que já existiu na face da Terra, um dia já foi uma criança indefesa, exceto o personagem de hoje. Hoje é a primeira parte da reflexão sobre Johann Liebert. Tem spoiler de tudo no Monster, do mangá, lembrei. Vamos lá. Eu dividi essa análise do Johann em duas partes. Uma Lembrei criança, do e na personagem. semana, ele é adulto. Os dois vídeos se completam. Eu acho que todo mundo, Lembrei não só eu, quando vê do casos de personagem, mas da história ou de nada. pessoas que matam umas às outras, eu acho que todo mundo se digna e se questiona por que essa pessoa faz isso. Ela não pensa nas consequências? Porque tirar a vida de alguém envolve não só a vida daquela pessoa, mas toda uma cadeia de consequências. Um grupo enorme de pessoas serão impactadas com aquilo. E eu sempre me perguntava, será que aquela pessoa que faz isso, ela não pensa nas consequências que aquilo vai causar? Hoje eu entendo que muitas pessoas nem pensam nisso, ou evitam pensar, ou justificam seus atos. Afinal, quantos crimes não seriam evitados se alguém simplesmente parasse, observasse e percebesse no tanto de dano que aquilo vai causar? E logo nos primeiros episódios de Monster, essa foi a grande mensagem que esse anime trouxe pra mim. Afinal, o que está por trás de quem comete o mal? Johann é o monstro da história. Poderia ele não ter se tornado um monstro? Seria possível que o maior vilão de todos os animes, ou talvez o maior psicopata, pudesse ser alguém diferente? O psicólogo comportamental Frederick Skinner afirmava em diversas citações que qualquer criança nasce como uma tábula rasa. Ele tinha sua célebre frase: "Me dê uma criança e eu a moldarei em qualquer coisa". É nisso que eu penso quando vejo... Caraca! Essa pessoa teria comportamentos distintos se o seu contexto fosse alterado também? No caso do personagem de hoje, é mais complexo ainda. O próprio contexto do Johann já é muito diferente. Estamos falando do menino que foi planejado para ser a criança perfeita. Johann Liebert e sua irmã gêmea Anna nasceram como resultado de um experimento de eugenia desenvolvido pelo psiquiatra e psicólogo Franz Bonaparte. Nas ideias de Franz, seria a criança que conduziria a humanidade para uma nova era. Na visão de muitos, Franz talvez seja o grande monstro da história. Johann já nasce com esse propósito, e isso por si só já poderia causar um impacto absurdo no senso de identidade dele. O negócio já começa com eugenia, velho. Inevitável não ter. Seus pais foram escolhidos a dedo, e ele já nasceria sem uma presença paterna, visto que seu pai, que era um soldado, tinha sido morto. Sua mãe, Verna Tcherna, tentou fugir, porém não conseguiu. Era apenas o início de uma jornada terrível dos gêmeos. Anna e Johann, que já nascem com esse estigma de serem criados por um propósito, conseguem viver com sua mãe por um período juntos. A mãe dele vestia ele e a Anna de forma idêntica, para que as pessoas pensassem que ela teria apenas um filho. Logo depois, a mãe dele é obrigada a escolher apenas uma das crianças para serem levada pelo Franz para alguns experimentos. Sua mãe escolhe Anna por algum motivo. Ela vai junto com a Anna e deixa Johann sozinho em casa. Nessa casa, Johann lê um livro chamado O Monstro Sem Nome, mas sobre esse livro eu falo no próximo vídeo. Nesse local de experimentos, Anna presencia várias situações. Em uma dessas cenas, ela vê várias pessoas mortas no chão. Anna foge do local e reencontra Johann, que estava sozinho em casa. E depois dela descrever essa experiência desse lugar pra ele, por algum motivo, Johann começa a acreditar que aquelas experiências são dele, na verdade, como se ele as tivesse presenciado. Dois estudos recentes mostraram um pouco como a gente tende a roubar memórias uns dos outros. Em um desses estudos, as pessoas contavam as histórias de outras pessoas, sabendo que eram de outras pessoas, mas como se fossem delas. Mas nesse outro estudo, as pessoas acabavam por acreditar que tal história era de fato dela, mesmo não sendo. Nesses estudos, foram observadas pessoas adultas, que vão se lembrar mais vividamente de suas situações. Então, no caso do Johann, criança, a chance disso acontecer seria maior ainda. A neurogênese, ou a formação de novos neurônios no hipocampo, para quem acompanha o canal, sabe que é uma região do cérebro importante para aprender, para lembrar. Essa região atinge o seu pico antes e depois do nascimento, e depois ela vai diminuindo constantemente durante a infância e a idade adulta. Tanto é que antes dos 4 ou 5 anos, temos um hipocampo altamente dinâmico, que não consegue armazenar muitas informações. À medida que novos neurônios são gerados, a memória pode ser comprometida por esse processo. E essa é uma das explicações do porquê não lembramos de momentos vívidos da infância, a chamada amnésia infantil. Ou seja, tem memórias que não são da gente,
mente é algo que acontece com mais frequência do que imaginamos. Além de termos o chamado viés da memória egocêntrica. Se eu me lembro disso, então é minha memória. Uma infância complicada por si só e um contexto totalmente fora do habitual. Por isso tudo... Ferraz, obrigado pelo ressubo e... Pera. Mais um mês. Mais um mês, obrigado pelo resub de 11 de Ferraz. Se eu me lembro disso, então é minha memória. Uma infância complicada por si só e um contexto totalmente fora do habitual. Por isso tudo, o Johan tinha tudo para crescer de uma forma bem disfuncional. O ambiente estava impactando demais ele. Seu contexto estava sendo impactado pela sua infância conturbada. Porém, esse personagem fascinante teve a base de seu comportamento antissocial antes mesmo da idade adulta. A mãe deles não está mais ali, ninguém sabe o que aconteceu, as duas crianças são deixadas para viverem sozinhas e começam a vagar sem rumo, até que um casal encontra eles. E aí começa a base de comportamentos do Johan que eu não conseguia achar muito sentido, a princípio. Já que esse casal que encontra eles e os protege, são mortos pelo Johan pouco tempo depois. Ele assassina as pessoas que o ajudaram, não faz sentido de forma lógica. Bem provável que uma total falta de confiança que ele tem sobre as pessoas, em quem de fato ele poderia confiar. Johan não conhecia o afeto. O afeto para ele era algo que ele não reconhecia nas pessoas. Então ele prefere ficar com a única pessoa que importava para ele, a Ana. Eles voltam a vagar sem rumo após isso e são encontrados novamente. Nesse momento encontramos o ponto-chave no destino do Johan. Enquanto Ana era enviada para um orfanato onde ela receberia os cuidados de afeto fundamentais para uma criança, Johan foi mandado para o orfanato Kindenheim 511. Era um orfanato experimental secreto da Alemanha Oriental, localizado na Berlim Oriental, com o objetivo de criar soldados perfeitos. Lá era o lar das crianças sem nome, crianças que jamais foram amadas. Lá, Johan foi torturado para esquecer todas as coisas que ele já tinha vivido, sofrendo uma espécie de lavagem cerebral. Mas ele não queria esquecer sua última e melhor memória, as memórias que envolviam a Ana. Ele tinha um desejo dentro dele, na qual ele queria lembrar de duas coisas: a história contada por Ana do que ela viu na mansão e a história do monstro sem nome que ele estava lendo naquela época. O grande objetivo do Kindenheim 511 era basicamente criar crianças sem emoções. Então vários experimentos eram feitos e formas de condicionamento que tinham o objetivo de deixar as crianças sem esperança nenhuma de vida, para servirem apenas como ferramentas de fato. E aí esse que é o grande ponto. Johan jamais foi amado. Só uma pessoa de alguma forma demonstrou algum tipo de afeto por ele. E só pra avisar, tá? Experimentos assim realmente aconteceram dentro da Alemanha Oriental. Não, dentro da Alemanha durante o período de domínio daquele cara lá que começa com H, que eu não vou falar em voz alta. Essa pessoa era a sua irmã, a Ana. E isso é importante. Logo depois, Johan acaba causando um incêndio que causaria de boa, Kibi. 50 pessoas. Kibi, aquele negócio que eu te falei é a minha opinião, tá ligado? Você tem o direito de gostar de algo, mas o que você gosta é algo que eu repudio completamente e quero distância. E como eu falei que aqui na minha live eu permito o que eu quero que seja dito, tá? Ai, Moreno, mas aí você tá mandando demais nos outros. Gente, a live... Não estou tentando te dar uma pancada. Não, Kibi, relaxa. O que eu estou falando pra galera do YouTube, eu não estou querendo dar uma patada nele ou em vocês que estão vendo esse vídeo no YouTube, tá? Mas pra mim, a live de alguém é como se fosse uma extensão da casa dessa pessoa ou do trabalho dessa pessoa, tá? A pessoa que tá streamando tem o direito de escolher o que pode e o que não pode ser dito na live dela. Não só na minha, como em outras. Inclusive, já tomei timeouts em lives de outras pessoas, inclusive de amigos meus, por falar besteira, e em nenhum momento eu fiquei irritado. Para e observa tudo aquilo acontecendo. É só pra contextualizar pra galera do YouTube. A visão de Johan desde pequeno era que todo mundo já tinha meio que esse instinto de destruição. Ele fala que todo mundo já carrega um ódio dentro de si e que ele precisava apenas jogar o óleo. A pesquisadora Susan Campbell trouxe um estudo que mostrou que muitas crianças e adultos que apresentam comportamento antissocial, ou seja, a psicopatia, como violência e uso de substâncias, apresentam esse comportamento logo cedo na vida, a partir dos 2 anos. Só que, no entanto, a maioria dessas crianças desistem desse comportamento com o tempo. Então muitas pessoas, quando conhecem alguém que é psicopata ou algo assim, costumam dizer que previram isso, citando exemplos de aquela criança machucava as outras, intimidava, eu sabia que ela era assim. No entanto, essa teorização sobre as pessoas é geralmente feita retrospectivamente. Ou seja, você sabe que a pessoa se tornou antissocial com psicopatia depois de adulto, e isso colore a maneira que você lembra da criança no passado, independente de características ou comportamentos. Porque as memórias não são algo fixo. Pré-psicopata é altamente controverso. A psicopatia não tem tratamentos eficazes conhecidos
nascidos ainda. E o diagnóstico cria um estigma social de longo prazo. Você não pode legitimamente diagnosticar uma criança com psicopatia até a idade adulta porque ela não teve a chance ainda de se desenvolver emocionalmente, social e moralmente. A partir do momento que você nasceu, você vai avançar no que os psicólogos Lawrence Kohlberg e Elliot Turiel chamaram de 6 estágios do desenvolvimento moral. Durante cada etapa, as pessoas continuam seu desenvolvimento de habilidades, tanto interpessoais, de regulação emocional e habilidades de resolução de problemas. E algumas pessoas podem ficar meio que presas em um determinado estágio, que podem ser devidos a um trauma severo ou uma condição cerebral. Por exemplo, no estágio 3, entre mais ou menos 7 e 11 anos, é nesse momento... Vocês ouviram? Condição cerebral. Aí toca num dos meus grandes maiores medos, tá? Porque, tipo, quer você queira ou não, todo mundo tem seus dias de raiva, todo mundo já pensou em fazer besteira e tudo mais, tá ligado? Eu tenho uma doença incurável chamada hemiplegia, que é uma deficiência que limita o funcionamento do sistema nervoso do lado direito do meu corpo. Um dos meus maiores medos é, tipo, essa doença avançar ao ponto de atacar o meu cérebro de forma que eu perca alguns filtros sociais. E que me faça... E perder esses filtros sociais me façam cometer ações tenebrosas, nojentas, horripilantes. Esse é um dos meus maiores medos. Ainda mais quando ficar velho, né? Que já tem a tendência de você não ter tanto controle da sua mente. Esse é um dos meus maiores medos, tá? Eu queria estar brincando pra vocês, mas eu não estou. Algumas pessoas podem ficar meio que presas em um determinado estágio. Maldita hemiplegia. Uma condição cerebral. Por exemplo, no estágio 3, entre mais ou menos 7 e 11 anos, é nesse momento que começa a se desenvolver a empatia de uma forma mais complexa nas crianças. E um dos critérios do DSM-5 para transtorno de personalidade antissocial é justamente a falta ou pouca empatia. Então, e pra completar... cara... Eu acho que isso aqui, desculpa, eu vou entrar em um mini spoiler de One Piece. Eu não vou falar exatamente o que acontece, tá? É um spoiler sem contexto. Pra quem não tá assistindo o anime de One Piece semanalmente. Tem um momento de One Piece que o Sanji, ele começa a ter medo de estar perdendo as suas emoções e perder esse sentido de ter empatia por outras pessoas. Vocês não têm noção do quanto que eu me identifiquei com essa desgraça desse episódio. Tá? Não no momento que eu tava vendo o episódio, mas refletindo depois. Vocês não têm noção do quanto que eu fiquei assim, velho. E se acontecer comigo? E se isso acontecesse comigo? Então meio que não faria sentido diagnosticar uma criança nessa idade como ser... Júlio! Afinal, já sabemos... Júlio, sei... E isso não é um spoiler fudido. É só um momento assim que o Sanji fica... É só um episódio. É literalmente a coisa de um episódio. Você não sabe em qual arco isso acontece. Você não sabe com quem... isso acontece, tá ligado? Você vai entender. Você só vai entender o sentido total da parada quando você assistir o episódio. E cara, Júlio, eu avisei que eu ia fazer esse mini spoiler de One Piece, sacou? Que crianças por si só... Eu avisei! Era só ter mudado a live um pouquinho. Estão aprendendo a desenvolver ela. Crianças na idade do Johan tem essa dificuldade em entender de fato o lado da outra pessoa. Aí você soma isso a um contexto disfuncional e de abandono, e esse conceito de empatia se torna ainda mais confuso pra criança. No caso do Johan, obviamente, o ambiente teria um impacto significativo. Depois que Johan e Ana acabam sendo adotados por outro casal, eles quase ficam separados,
mas o Johan não aceita que seja separado da sua irmã. Sua irmã, a sua outra parte, a única pessoa que tinha demonstrado amor por ele. Franz Bonaparte, aquele mesmo que iniciou tudo isso, vai visitar os gêmeos. E aquilo ativa lembrança no Johan que acabam trazendo o comportamento destrutivo dele de volta. Ele fala que o monstro tinha voltado. Quem era o monstro? O Franz ou ele mesmo? Talvez isso se confundia em Johan também. Johan mata seus pais adotivos. Os tiros acordam a Anna e ela encontra os corpos de seus pais, bem como Johan de pé armado em um quarto próximo. Ele dá a Anna a arma, então ordena que ele atire na cabeça dele. Ele fala para ela limpar a arma depois e jogá-la pela janela. Anna acaba sendo influenciada pelo pedido do Johan e acaba atirando nele. E aí começa a grande história do anime. É nesse hospital que ele vai, que ele conhece o Kenzo Otema, o personagem principal da história, um encontro que marcaria a vida dos dois. A grande questão é, o que levou Johan a meio que provocar a própria morte? Como Mesmo é que ele não morreu? Jovem, como ele poderia fazer isso? Johan, mesmo criança, pediu para Anna tirar a vida dele. Na visão dele, ele continuaria vivendo dentro dela, como se eles fossem apenas uma única pessoa. Essa cena mostra um pouco da confusão que está dentro da cabeça desse personagem. É como se ele confundisse sua própria individualidade, confundindo ela com a da própria irmã. Tanto que o maior medo dele, inclusive, não era morrer ou algo assim, mas sim não se lembrar mais da existência. Não, tecnicamente sim, Kibi, você tá certo. O vínculo entre irmãos e principalmente entre gêmeos sempre foi bastante estudado. O vínculo entre irmãos gêmeos é algo bem único. Eles formam um apego primário insubstituível. A grande maioria dos gêmeos constrói um senso de unidade que perduram a vida inteira. Logo, a separação entre eles é algo que marca profundamente. É como se eles desenvolvessem uma identidade própria e uma identidade gêmea, ou seja, uma identidade junto com a do seu irmão. Apesar de várias circunstâncias similares entre Johan e sua irmã, eles não são, obviamente, as mesmas pessoas. E gêmeos já fizeram parte de diversos estudos ao longo da história científica. Em 1875, antes que os cientistas entendessem por que alguns gêmeos eram mais semelhantes um com o outro, Francis Galton, um cientista estatístico, publicou o primeiro estudo sobre gêmeos. Em A História dos Gêmeos, Galton relatou os resultados de questionários que ele enviou a famílias que tinham gêmeos. Nele, ele perguntou se os gêmeos se tornaram mais ou menos semelhantes à medida que envelheciam, independente de terem sido criados juntos ou separados. Galton tentava descobrir se era a genética ou o ambiente que predominava. Em 1979, Thomas Bouchard fez uma pergunta simples, mas bem curiosa. Gêmeos separados na infância teriam personalidades parecidas? Isso é possível sim, tá, Kibi? Que viveram juntos durante boa parte da vida. Kibi, isso é sim, é verdade. Porque como em vários vídeos o próprio Rafael fala, cada pedaço do seu cérebro é responsável por certo tipo de ação, por certo tipo de comportamento, de visão de mundo, sabe? Então, dependendo da extensão da gravidade da lesão, num tiro, numa pancada, num pedaço específico do cérebro, pode mudar todo o padrão de comportamento de uma pessoa. Todo. Vida. Ou seja, Johan e Anna seriam bem diferentes assim? Então Thomas fez um estudo com 137 gêmeos idênticos, que foram separados ao redor do mundo. E ele relatou que gêmeos idênticos criados separados desenvolveram personalidades e interesses que mostravam quase o mesmo grau de semelhança que gêmeos idênticos que foram criados juntos, mostrando o peso do fator genético. Anna é exatamente o oposto do Johan. A grande questão é que Anna conheceu mais demonstrações de afetos do que o garoto. A única pessoa que importava pra ele de fato era só sua irmã. Quando ele se lembra de algum afeto, é dela que ele se lembra. Não existia ninguém mais que tinha dado afeto ao Johan. Inclusive tem uma cena no anime que fala sobre isso. Petrov falando sobre seus experimentos com as crianças em sua casa, dizendo que elas não se tornaram monstros porque ele simplesmente deu amor a elas. O amor para Johan apenas estava representado no que ele sentia pela irmã. Por isso ele faz absolutamente tudo para proteger ela de alguma forma. E a gente identifica isso bastante no comportamento dele. Na infância dele, não existiram pessoas que disseram pra ele que o que ele estava fazendo era errado. Com isso, suas definições de certo e errado não eram nem um pouco claras. O primeiro momento que vemos ele chorar, inclusive, é depois da cena que ele tá se recuperando da cirurgia e ele vê sua irmã em estado de choque. É nessa hora que vemos Johan chorando. É possível dizer que ele estava sofrendo naquele momento. O motivo é difícil de dizer, mas a razão para isso é que ele tinha feito sua irmã sofrer naquele momento, a pessoa que ele mais amava. A psicopatia ou qualquer coisa que o Johan tenha não é algo que foi apenas provocado pela sua genética, mas sim pelo que ele presenciou também. Ter sobrevivido apesar de todas essas circunstâncias, não tenham dúvidas que tudo isso impactou absurdamente a visão de mundo do Johan mais ainda. Ele tentou sair deste mundo, mas o destino meio que colocava ele de volta. E o que ele se tornou depois é fruto de tudo isso. Basicamente, o ambiente preparou o terreno para que a maldade da mente dele pudesse crescer. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo. Que história pesada. Que negócio pesado. É muito pesado esses detalhes, cara. É muito pesado essas histórias. Mano do céu. Bicho, nossa. Não tem nem muito o que comentar, sabe?
na parte adulta dele é muito mais pesado, eu não duvido não. Eu não duvido que seja mais pesado. Só que, cara, que viagem, mano. Vídeos assim eu tenho que estar preparado psicologicamente pra, tipo, conseguir acompanhar as coisas, né? As informações que o Rafael vai soltando, porque o Rafael não para, tá ligado? Ele explica as coisas muito bem, muito bonitinho, num formato para pessoas leigas como eu entenderem. Só que do mesmo jeito, o roteiro dele não para. Se eu não tiver com a cabeça boa para processar informações pesadas como essa, eu só vou ficar em choque, travado. Eu me conheço muito bem. Eu aceitei esse vídeo hoje, eu aceitei no caso de, tipo, pra assistir hoje Dark Reign, porque eu percebi que eu tava de boa, né? Ô, Kibi, tá safe, Kibi. Eu não me incomodo com spoilers de algumas obras, não, pô. Tá de boa, tá de boa. Tem certas obras que eu evito spoiler, tá? Que eu quero distância de spoiler. Mas tem certas obras que eu não me incomodo de saber. É o que dizem que se você pensar muito nisso dá até uma deprê. Tem certos dias que não dá. Tem certos episódios, tem certas histórias assim, tem certos dias que a mente só não processa. Minha vontade de assistir Monster aumentou 200%. Amy, histórias pesadas assim, puxadas pro drama, eu tenho que estar mentalmente preparado, tá? A minha sorte, por exemplo, vou citar aqui o penúltimo episódio da segunda temporada de Kaguya-sama. A minha sorte é que eu tava bem da cabeça pra assistir aquele episódio do Ishigami. Porque, velho, se eu não tivesse num dia bom e fosse assistir aquele episódio, eu tinha me ferrado psicologicamente por, tipo, uma semana. Eu ia ficar numa bad ferrada. Que anime é esse? Kaguya-sama é um anime de comédia, romance e levemente insanidade. Loucura. Não é um rom-com normal, não é um slice of life fofinho, bonitinho, tá ligado? Tem comédia, tem romance, mas tem muito mais comédia do que romance. E o anime é insano, os personagens são incríveis. Só que nesse penúltimo episódio, eu nunca vi Madoka Mágica pra poder referenciar. Pra mim, o Kibi, obviamente é um desvio totalmente de categorias, tá? Kaguya-sama é um pouco mais slice of life. Mas pra mim, Kaguya-sama tá junto com One Piece no meu top 2 melhores animes. Favoritos animes. Eu amo muito a forma como o roteiro e os personagens são construídos. E tipo, por mais que seja muito focado na comédia e no caráter dos personagens, de vez em quando tem episódios que te fazem refletir sobre a vida, sobre a forma como você trata outras pessoas. Inclusive, nesse episódio, Kibi, que é o penúltimo episódio da segunda temporada, mostra o passado, a história de origem, entre grandes aspas, do carinha depressivo da galera. Tem os dois personagens principais, que é a Kaguya e o Shirogane, né, que eles fazem o casal, o par romântico, entre grandes aspas ali. Tem a Chika, que é a amiga extrovertida. Aí tem o Ishigami, que é um introvertido depressivo, mas é um depressivo engraçado. Você não fica na bad com relação a ele, tá ligado? Porque ele é depressivo. O Kaguya-sama Love is War. Aí tem um episódio específico. Eu não vou estragar a sua experiência, fica tranquilo, tá? Mas é que tem um episódio específico que mostra a origem do Ishigami, do porquê que ele se tornou uma pessoa depressiva daquele jeito. E moleque, é muito triste. É muito triste. E nossa, cara, é muito triste, é muito triste. E é um negócio que envolve tanta coisa pesada, que é comum de acontecer para adolescentes.
E tipo, mano, na hora que acaba o flashback e aí mostra ele no momento atual do anime, no final do mesmo episódio, você vê ele sorrindo de felicidade pela primeira vez depois de anos. Você, tipo, só de lembrar, eu tô com o olho vermelho, com vontade de chorar. Que é tipo, dá muita vontade de abraçar o personagem por toda a merda que ele teve que passar. Porque é muito triste o que rola com ele, é muito triste. E meu olho tá todo vermelho de água já. Nossa, cara. Meu Deus. E, tipo, é um personagem que você acha legal. Não é todo mundo que se identifica com ele, porque ele é bem diferente do núcleo principal, por conta das características pessoais dele. Só que na hora que você entende porque ele é assim, você só queria abraçar ele, tipo, prometer ser o melhor amigo do mundo e nunca correr qualquer risco de magoá-lo. Nossa senhora! Nossa senhora! Como o coitado sofreu! Inclusive, Okibi, tem um vídeo do próprio Psicologia dos Animes sobre o Ishigami, que fala sobre esse episódio, sacou? Então eu recomendo você assistir... Não, assiste o anime primeiro, depois vê o vídeo do Ishigami, do Psicologia dos Animes. Senão... É porque, tipo, você precisa de um tempo para se acostumar com o personagem, para entender como ele funciona. Aí na hora que você assiste o vídeo do Rafael explicando o que acontece na mente dele, você entra em choque. Próxima parte que eu mandar, vou pedir. Então tá, tem que ser num dia que eu tiver de boa. Tem que ser num dia que eu tiver bem da cabeça. Pelo visto, sim. E também para não tomar spoiler com o vídeo do Rafa, porque ele fala de certas coisas. Não só de spoilers, não só do próprio Ishigami, mas que envolvem a história principal também. Nossa, cara, como o Ishigami é um personagem incrível, cara. Que personagem incrível, meu Deus do céu. Inclusive, só pra encerrar esse vídeo e encerrar o assunto Ishigami, eu nunca fui de gostar tanto do Shirogane, que é um dos dois personagens principais, né? Pra mim, era a Kaguya. As personagens femininas eu gostava mais das personagens femininas por causa das personalidades delas. Até porque, né, eu tenho 30 anos de idade, todas as meninas lá são menores de idade. Eu não posso ter esse tipo de sentimento além de gostar da personalidade delas, né? Eu respeito as leis desse país que eu vivo, né? Só que nesse episódio mostra não só o passado do Ishigami, mas mostra a relação dele com o protagonista, né, o masculino, que é o Shirogane. E nossa senhora, faz você admirar, faz você respeitar o masculino principal 50 vezes mais que você já respeitava, porque que caráter do senhor Shirogane Miyuki. Meu Deus, que caráter, que homem. Enfim, você que tá no YouTube, obrigado pela sua companhia, gente. Até o próximo vídeo. Eu fui, tchau, tchau.